Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós estamos na época da Quaresma, este período que antecede a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Nós lembramos que somos pecadores e por causa dos nossos pecados o Filho de Deus veio ao mundo, sofreu na cruz e morreu. Lembramos também que Deus nos ama. E nas leituras de hoje vai mostrar bem claramente o quanto Deus nos ama e quer abraçar cada um de nós que somos pecadores, abraçar todo pecador que se aproxima dele com o seu amor e com o seu perdão. Por isso o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Senhor.
Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito amados no Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confessemos os nossos pecados a Deus em oração. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúmes e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 32. Salmo 32 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, ele coloca duas situações na vida dele. A primeira é quando ele estava longe de Deus e vivendo em pecado. Ele diz: olha, minha vida não prestava. Longe de Deus e em pecados, a minha vida se tornou sem sentido, porque a consciência acusava ele dia e noite. Mas no momento em que ele confessou o seu pecado a Deus, creu no perdão de Deus e sentiu esse abraço de Deus no seu coração, aí a vida dele voltou a ser feliz. Esse é o processo: arrependimento diário, volta para Cristo. Através deste amor de Deus, temos uma nova vida dedicada ao nosso Deus. Salmo 32, o pastor lerá os versículos ímpares a cuidar dos pares, e o último versículo leremos em comum. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de colheita e de trabalho. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia você fará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Um cântico daquela pessoa que foi abraçada por Deus, foi perdoado do seu pecado e agora é recebido por Deus nessa nova vida como filho e filha de Deus. É o nosso cântico de alegria, porque nós temos um Salvador e nós temos uma nova vida em Cristo. Naquele dia você dirá: graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão:
Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Assim tem a leitura do Antigo Testamento. Sempre atentos, ver
leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 a 21, onde o apóstolo Paulo fala da nova vida. Nós que fomos abraçados pelo nosso Deus com seu amor, com seu perdão, agora temos uma nova vida. Cristo morreu para nos dar uma nova vida. E essa vida é uma vida na fé, na esperança, no amor, uma vida vivida segundo a palavra de Deus para adorar e servir ao nosso Deus com tudo que somos e temos. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim termina a leitura da epístola.
Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 3, depois 11 a 32, onde Jesus nos conta a conhecidíssima parábola do filho pródigo, aquele filho que abandona o pai, quer aproveitar a vida e viver em pecados, longe de Deus. E aí o mundo, enquanto tem alguma coisa para dar, o mundo sempre te recebe. Depois que você está mal, o mundo te abandona. É assim que funciona. E esse rapaz, lá no sofrimento por ter abandonado seu pai, ele pensa: o meu pai me ama e eu vou voltar para ele. E a surpresa do rapaz é que esse pai recebe ele com um abraço. Esse é o abraço que Deus sempre dá em mim e você quando voltamos para ele arrependidos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, ressaltando o tema: o Pai correndo o abraçou. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, devagarzinho nós estamos voltando ao normal. Daqui a um tempo as máscaras estarão sendo liberadas para quem quiser não usá-las. Já fora dos ambientes fechados já se pode andar sem máscara, dentro ainda não. Devagarzinho a gente vai poder então fazer aquelas coisas que nós não pudemos fazer. Uma das coisas mais importantes que nós não pudemos fazer no período de pandemia foi abraçar. O abraço é uma coisa muito interessante e importante para a nossa vida. Um abraço transmite segurança, calor, amor e carinho. Um abraço consola, anima, mostra que você é importante. Nós ficamos 2 anos já sem poder abraçar como gostaríamos, não é? Isso faz falta. Um abraço em um momento de dificuldade, de tristeza, de perda, de sofrimento, é muito importante e consolador. Assim, Jesus fala dessa história tão conhecida por nós do filho pródigo, ou o filho gastador, ou o filho que jogou tudo fora, ou o filho sem juízo. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala nessa história do pai que abraça. O pai correndo o abraçou porque o amava muito. Você já sabe que o pai na história é Deus, isso está tranquilo. O filho que jogou tudo fora, gastou tudo, você sabe quem é, né? Eu e você, e todos os seres humanos. Aqueles filhos que abandonam o pai e fazem o pecado. Esse pai que é Deus, ele era muito rico e poderoso na história. Ele fazia tudo para os seus filhos. Aquela acusação do filho mais velho que ele nunca fez nada, não é verdade. É coisa de guri que acaba tendo inveja do irmão. Ele sempre estava com o pai, tinha tudo do bom e do melhor, e tudo que era do pai era dele. O pai sempre fazia tudo para os seus filhos, como nós, pais e mães, fazemos pelos nossos filhos, tudo que a gente pode fazer. Junto do pai, os seus filhos tinham tudo que precisavam para serem felizes. Deus nos diz, lá no Antigo Testamento, em Jeremias 31:3, como Ele quer cuidar de nós assim: com amor eterno eu o amei, por isso com bondade eu o atraí. Deus ama cada pessoa neste mundo, por mais pecadora que possa ser, ela é amada por Deus. A Bíblia afirma com verdade que Deus é amor. Ele, movido unicamente por amor, resolveu criar este mundo. Ele, movido unicamente por amor, resolveu criar você, eu e todos os seres humanos, porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer nos dar tudo o que precisamos para sermos felizes. Mesmo o ser humano tendo se afastado de Deus, lá no começo da criação, tendo feito o pecado e trazido desgraça e morte sobre toda a criação, Deus continua amando tanto o ser humano, que em vez de dar o que o ser humano merecia, o castigo aqui na eternidade, Ele dá o seu único filho para vir ao mundo sofrer por nós na cruz indizíveis, inimagináveis sofrimentos em seu corpo e em sua alma, para pagar os nossos pecados. Ele sofreu um castigo que era nosso, por causa dos nossos erros e do nosso abandono de Deus. E através da sua morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para nós o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Jesus Cristo, sofrendo e morrendo na cruz por nós, nos reconciliou com Deus e tornou você e eu filhos e filhas de Deus. Deus nos ama tanto
que também envia seu Espírito Santo para nos dar e preservar a fé através da sua palavra e dos sacramentos. Quando o apóstolo João, ele pensa no amor de Deus por ele, em 1 João 3,1, ele diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. O pai, correndo, o abraçou porque o amava muito, porque ele estava morto e reviveu. E o filho? Esse rapaz totalmente inconsequente, louco, ele jogou tudo de bom que ele tinha na casa do pai fora. Quis viver a sua própria vida, quis aproveitar a vida, e aproveitar a vida em pecados, em festas, sem se importar com as consequências. É exatamente o que eu e você fazemos quando abandonamos Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja, e começamos a fazer pecados. Jogamos tudo fora, tudo de bom que Deus nos dá, porque queremos aproveitar a vida, aproveitar o mundo. E o diabo e o mundo, eles funcionam exatamente como na história do filho pródigo. Enquanto a pessoa tem algo para dar, ou que ele possa tirar da pessoa, ele tira. E o rapaz, cheio de dinheiro, estava cheio de gente para fazer festa e gastar o seu dinheiro. Acabou o dinheiro, acabaram as amizades. Quando ele estava no fundo do poço, todo mundo virou as costas para ele. E a situação ficou tão terrível na vida deste rapaz, que ele foi fazer a única coisa, ou uma das poucas coisas que um judeu não fazia, nunca. Ele foi cuidar de porcos, que eram animais imundos. Pior ainda, a situação dele era tão terrível, porque abandonou o pai, tem que lembrar disso, ele abandonou o pai. A situação ficou tão terrível, que ele queria comer a comida dos porcos, e nem isso davam para ele. Nessa situação, o rapaz tem dois caminhos, ele tem que escolher um. Ou ele continua na desgraça e espera a morte, ou ele volta para a casa do pai. E aí ele começa a pensar: nossa, como eu fui burro. Eu tinha tudo na casa do meu pai e joguei tudo fora. Joguei tudo fora por uns momentos de prazer e alegria. Como eu fui burro. Quanta gente já perdeu tudo que tinha, já perdeu a sua família, por uma aventura ou um prazer passageiro e pecaminoso. Assim também o rei Davi. O rei Davi, no Salmo 32, que nós acabamos de ler, ele recém tinha cometido adultério com a Batseba, esposa do seu soldado Urias, e ainda mandou Urias para frente de batalha para morrer lá, e de fato ele morreu. E Davi diz o seguinte: olha, enquanto eu estava vivendo no pecado, a minha vida ficou seca, nada tinha graça, nada era bom, porque eu estava vivendo no pecado. E o pecado torna a vida das pessoas secas, torna a vida das pessoas sem graça. E aí ele diz: mas quando eu confessei o meu pecado, quando eu voltei para Deus, aí a minha vida ficou feliz novamente, porque eu recebi o abraço do meu Deus. Estimado irmão e irmã, o pecado destrói a vida do ser humano, ele causa o sofrimento, e se vivenciado sem arrependimento, ele leva à morte aqui no inferno. Ninguém pode ser feliz longe de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja. E o rapaz da parábola, agora no fundo do poço, na pior, tendo de fazer essa escolha, ou morre nessa situação, ou volta para a casa do pai, ele resolve então voltar para a casa do pai. Mas ele pensa: o meu pai não vai me receber. Ele não vai me receber porque eu não mereço ser recebido por ele. Eu o ofendi e joguei tudo fora. Não mereço, mas vou tentar. E ele já pensa no discurso que ele vai fazer para o pai, ele já vai preparando.
Ele diz assim: vou chegar lá e dizer, pai, olha, eu sei que não mereço nada do Senhor, mas me deixa pelo menos trabalhar aqui como um trabalhador normal, porque eu estou no desespero. O jovem então volta para casa. Eu fico imaginando a aflição desse rapaz na volta para casa. Ele demorou dias para voltar para casa. Como ele deve ter pensado: será que meu pai vai me receber? Será que o meu irmão vai me receber? Será que... o que eu vou falar para o meu pai? Como é que eu vou me portar perante ele depois de ter feito tanta coisa horrível? O que eu vou fazer? Que aflição esses dias de caminhada, quase morrendo, sujo, porque estava com os porcos, fedendo. Veja o que diz Lucas 15:20. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. O pai, correndo, o abraçou porque o amava muito, porque ele estava morto e reviveu. É este abraço de Deus, na figura do pai, que modificou a vida desse rapaz. É esse abraço perdoador de Deus que modifica a vida de qualquer pecador no mundo. E é engraçado que o filho tenta falar, daí o discurso que ele decorou, ele começa a dizer: pai, olha, eu pequei muito contra o Senhor, contra Deus, não mereço ser chamado mais de teu filho. E o pai não quer nem saber. O pai já manda chamar os empregados e diz: coloca a melhor roupa que vocês têm, o anel no seu dedo, sandália nos pés, e vamos fazer uma festa. Mais ainda, a festa que o pai faz, ela é mal entendida pelo seu outro irmão, que estava trabalhando, e ele chega e diz: mas como, pai? Ele desperdiçou tudo que o senhor tinha, jogou fora, pecou, ele não merece. O pai não diz que ele merece, ele diz: olha, é o seguinte, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse, estimado irmão e irmã, é o seu pai. O seu pai que ama você muito. Ele sabe que você faz pecados e que não é legal fazer pecados. Ele sabe que você, eu e todos os seres humanos não merecemos, mas ele ama muito a gente. E quando um pecador se aproxima dele, pode estar cheio de pecados, o pai o abraça e diz: meu filho, você estava vivo e reviveu, você estava perdido e foi achado. E é uma festa por cada pecador que se arrepende lá no céu. Estimado irmão e irmã, o pai correndo o abraçou porque o amava muito, porque ele estava morto e reviveu. Um abraço pode transformar uma vida, sabia? Um abraço pode mudar uma pessoa e pode salvar uma pessoa. O que o ser humano mais precisa neste mundo é sentir-se importante, amado, valorizado, perdoado, abraçado. Para abraçar você, eu e todos os seres humanos pecadores no mundo, Jesus Cristo, ele teve que abrir os seus braços na cruz. Para poder abraçar você, Jesus abriu os braços quando foi pendurado na cruz. Deus quer nos abraçar sempre com o seu amor, com o seu perdão e com a salvação. Ele espera, como aquele pai esperou dias a volta do seu filho no portão da sua casa. Ele espera por nós todos os dias, que nós nos aproximemos dele arrependidos, peçamos perdão, confiemos no seu amor em Cristo e resolvamos viver uma nova vida. Agora eu fico pensando uma coisa que a parábola não diz no Evangelho. O que esse rapaz fez depois da festa? O que esse rapaz fez depois da festa? Acredito eu que ele deve ter vivido uma vida inteira para agradecer, para servir, para mostrar todos os dias, de todas as formas que ele podia, o quanto ele amava o seu pai e o quanto ele era grato pelo amor do pai. Que nós possamos hoje nos sentir abraçados por essa história que Jesus contou, que possamos nos identificar com esse jovem que pecou, mas que voltou para o pai, e o pai o abraçou e o perdoou e o recebeu,
que nós também dediquemos as nossas vidas para adorar, servir, agradecer, louvar e mostrar para o nosso Deus e Pai o quanto nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Também aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá para levarmos esse amor de Deus, esse abraço de Deus a tantas pessoas que hoje estão perdidas neste mundo. Embora você e eu ainda nós não recebemos o abraço de Deus concretamente, só na fé. Mas um dia, quando você chegar lá no céu, o nosso Senhor vai estar lá, e aí sim você vai receber dele um grande abraço, e você vai ouvir da sua própria boca: você foi um filho e uma filha bom e fiel. Você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu e viveu uma vida perto de mim. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos ama. Que maravilhosa notícia, ó Deus! Como é maravilhoso sabermos que nós, pecadores, somos amados por Ti. Como é maravilhoso saber que Jesus Cristo, Teu único Filho, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e na cruz conseguir para nós o perdão, a vida e a salvação. Como é maravilhoso, ó Deus, ter a Ti como nosso Pai. Como é bom saber que o Senhor está cuidando de nós nos bons e maus momentos da vida, nos amparando, protegendo e abençoando. Ó Deus, que nós possamos ficar sempre perto de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja, e que nós vivamos uma vida consagrada a Ti. Que nós possamos com a nossa vida mostrar para Ti o quanto Te amamos, o quanto somos gratos a Ti. Que todos os seres humanos possam ouvir falar dessa notícia maravilhosa do Teu amor, do Teu perdão, e que todos nós sempre nos sintamos abraçados por Ti através da Tua palavra e dos sacramentos. Que a alegria da salvação, a Deus, nos motive a vivermos uma vida feliz aqui, sabendo que nós sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Fica conosco e cuida de nós. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.